começando essa série, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. À medida que você for achando, você pode se colocar de pé para que nós leiamos com toda reverência a palavra do Senhor. Lucas 17, de 11 a 19. Amém? Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Guarde essa divisa. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Verso 15. Um deles agradeceu. Este era samaritano. Guarde também essa informação. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Verso 18. Não se achou nenhum que voltasse a dar louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que, como vimos agora há pouco na nossa EBD, é santa, ela é suficiente, ela é inerrante, e através dela o Teu Santo Espírito nos convence do nosso pecado, da justiça do Senhor e do juízo que virá. E através dela também nós podemos crer em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E o nosso desejo é que, através da Escritura, através dessa simples exposição, o Senhor fale ao nosso coração. Usa-me e fala à tua congregação, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. No fim do ano passado, meus irmãos, nós começamos como convenção a fazer algumas reuniões com algumas empresas. Qual era o propósito? O propósito era que nós pudéssemos ver nessas empresas algo que pudesse beneficiar as igrejas no estado, e aí nós pudéssemos firmar uma parceria entre a convenção e essas igrejas. Um desses parceiros sempre nos dizia algo muito interessante que acabou ficando marcado na minha mente. Sempre que nós nos reuníamos e nós questionávamos a ele alguma coisa, ele dizia assim: olha, a maior dificuldade no meu ramo de negócio se chama gestão de expectativas. E enquanto eu ouvia ele falar sobre essa gestão de expectativas, eu ficava pensando em como isso se aplica não só ao mundo dos negócios, não só ao mundo business, mas também a todo o restante da nossa vida e principalmente na nossa fé, na nossa vida com Deus. Somos ansiosos, meus irmãos, por natureza. Nós criamos expectativas, ou às vezes deixamos de criar expectativas. E para nós é impossível estarmos diante de algum cenário, diante de alguma notícia, diante dos nossos planos e sonhos. Para você que fez muitos planos e sonhos para 2025, é impossível olhar para tudo isso e não criarmos algum tipo de expectativa. Durante essa série de sermões, baseados nos encontros que Jesus teve com diversas pessoas, nós veremos diversos cenários diferentes, envolvendo o tema sobre expectativas. Pessoas que não receberam o que esperaram e saíram frustradas, pessoas que receberam exatamente aquilo que queriam e ficaram extremamente satisfeitas, e outras pessoas, como o personagem que vamos destacar nessa noite, a quem foi dado muito mais do que ele queria ou muito mais do que ele podia imaginar. Em resumo, o que nós veremos hoje é que encontros transformadores com Jesus, eles podem superar e muito as nossas expectativas. Encontros transformadores com Jesus podem superar e muito as nossas expectativas. E eu queria destacar algumas coisas importantes que eu noto nesse texto. A primeira coisa que eu noto que é importante é que Jesus nos ouve
apesar de nós mesmos. Jesus ouve a mim e a você, apesar de quem nós somos. A primeira coisa interessante nesse texto é isso. Jesus me ouve, apesar de quem eu sou, apesar de como eu vivo. Temos nesse texto um grupo bastante incomum de pessoas. Esse grupo é formado por 10 leprosos e um dos 10, é um samaritano. Lembra-se que eu pedi para que você prestasse atenção em algumas partes específicas do nosso texto? A primeira parte é que Jesus estava passando entre a Galileia e entre Samaria. E a segunda parte que eu pedi para que você prestasse atenção era exatamente essa informação. Que dentro do grupo dos 10 leprosos havia pelo menos um samaritano. Jesus, como judeu, meus irmãos, ele não deveria ter contato com esses homens por alguns motivos. O primeiro motivo é que a lepra, a doença que esses homens tinham, tornava esses homens pessoas impuras. E Jesus, eu não sei se você se lembra, ele era um mestre, ele era um rabi, alguém que pregava a palavra, alguém que tinha discípulos. E você se lembra quando você lê em Levítico ali na sua leitura anual, ou em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre isso. A lepra era uma doença impura, e se você tocasse em algo que era impuro, e muitas coisas eram impuras, você também ficava impuro até o final do dia, e ali tinha uma escala de tempo. Na cultura da época, quando a lepra era identificada, a pessoa era rapidamente expulsa da cidade. Você também pode ver sobre isso mais nos textos de Levítico, ali você vai entender essas penas que existem ali. Ela era rapidamente expulsa da cidade e condenada a viver separada dos seus familiares, dos seus amigos e de toda a sociedade. No melhor dos casos, o que essa pessoa podia fazer era o que esses homens fizeram, que era encontrar um grupo semelhante, um grupo de leprosos, e viverem juntos ali, um ajudando o outro. O leproso, meus irmãos, andava sempre mal vestido e mal arrumado. Nem sempre ele devia estar assim. Ele podia se arrumar, mas a cultura da época obrigava que ele sempre andasse muito mal arrumado, descabelado, sempre com roupas muito rasgadas que evidenciassem a doença. Ele também carregava um sino consigo, e sempre que ele avistava alguém de longe, ele devia gritar: leproso, leproso, e balançar o sino, para que essa pessoa escolhesse se iria passar por ali onde havia um leproso ou se iria cortar o caminho. Então esse é o primeiro motivo. Jesus tinha um motivo bastante justo para não se relacionar com aquelas pessoas, porque elas eram pessoas impuras, e se relacionar com elas tornaria Jesus também, durante um curto período de tempo ali, alguém impuro. O segundo motivo para Jesus não ter contato com aquele grupo era o próprio samaritano. Dentro do grupo tinha um samaritano. E como vocês já devem ter ouvido, para os judeus, os samaritanos também eram um povo impuro. Se você se lembra um pouco da história do povo de Deus, os samaritanos já foram judeus em algum momento. E em dado momento, esse grupo resolve constituir família com um grupo fora do judaísmo, fora do povo de Deus. Então eles se tornam um grupo mestiço e que são batizados de samaritano. E para o povo judeu, eles eram traidores. Eles eram um povo impuro. E note que Jesus passa entre Galileia e entre Samaria, porque o judeu não pisava dentro de Samaria. E em algum momento eu vou trazer isso para vocês. Se você for ver o mapa de Belém e aonde fica Samaria, Samaria fica no meio. Você precisava passar por Samaria para ir para diversos lugares. Mas o judeu preferia cortar a volta, dar uma volta na cidade de Samaria, do que passar por ali. A rixa, meus irmãos, era tão séria, tão grande, que além de não pisar em Samaria, o judeu orava todos os dias, era parte da cultura dele. Alguns oravam: Senhor, muito obrigado, porque não me fizeste um samaritano. Para o judeu, o samaritano tinha menos valor do que um cachorro que andava pela rua. Então note que Jesus teria motivos o suficiente, motivos justos para a época, para não responder ao chamado daquele grupo. Mesmo com todo o empecilho, o texto nos mostra que Jesus não só ouviu o que aqueles homens tinham a dizer, mas agiu em favor deles.
Meus irmãos, a nossa condição para Jesus pouco importa. Jesus não se interessa se nós somos judeus, se nós somos gentios, se nós somos ricos, se nós somos pobres, se nós estamos doentes ou se nós somos sãos. O que realmente importa é o coração daquele que clama, é a fé daquele que clama por Jesus. E você vai ver que durante o ministério de Jesus, Jesus atendeu, e na maioria das vezes, Jesus atendia pessoas que normalmente um judeu não atenderia. Pessoas doentes, caídas pelo caminho, cegos, coxos, pessoas abandonadas pela sociedade. Jesus, em dado momento, chegou até mesmo a pisar em Samaria e a falar com a mulher samaritana. Sabe por quê? Porque ele não liga para a nossa condição. A nossa condição não é um empecilho para que Jesus se relacione conosco. Por vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos e caímos em nós mesmos da condição que nós estamos, que nos encontramos, principalmente quando você está lutando contra um pecado e aquele pecado tem te vencido dia após dia, aquele pecado tem te humilhado e você diz, eu não sou digno porque eu tenho pecado, eu não vou ao Senhor. Tudo isso tem atrapalhado o nosso relacionamento com Jesus. O medo, a consciência de quem nós somos, de quão pecadores nós somos, por vezes nos afasta do Senhor. O pecado, ele tem esse viés de fazer separação entre nós e Deus. Um terrível medo de clamarmos por Jesus. Nós somos consumidos pela vergonha que os nossos pecados nos causam. Esse senso de que nós somos pecadores e que Jesus é alguém santo, ele precisa sim estar vivo no nosso coração. É algo que precisa arder dentro de nós. Mas, meus irmãos, não é algo que pode ou que deve nos impedir de clamarmos ao Senhor. Já pensou se nós fôssemos clamar ao Senhor só quando deixássemos de pecar? Já pensou se todos os nossos pecados fizessem com que nós nunca nos comuniquemos com o Senhor? Misericórdia de nós, meus irmãos. Jesus ouve o coração que clama com fé, até mesmo o nosso leproso coração. O autor da carta aos Hebreus escreve algo bastante encorajador. Ele diz o seguinte: portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Verso 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Não são os nossos pecados, meus irmãos, que devem nos impedir de clamar a Jesus. Mas aqui é preciso tomar cuidado com uma armadilha. Quando nós interpretamos mal esse texto, nós podemos cair nela. É tão, então, importante fazer uma distinção entre ouvir e dar ouvidos. Nesse caso, Jesus ouviu o clamor daqueles leprosos e deu ouvido àquilo que eles queriam. Ele realizou, atendeu o pedido dos leprosos, mas isso não é uma regra. O que precisamos aprender nesse ponto é que nossa condição, por pior que seja, não tapa os ouvidos do Salvador. A nossa condição, os nossos pecados não são capazes de ensurdecer Jesus quanto aos nossos chamados. Mas nem tampouco o fato de clamarmos a Ele, o fato de chamarmos por Ele, obriga Jesus a atender os nossos pedidos e os nossos desejos. Muito menos exatamente da maneira com que nós pedimos. Temos a garantia de sermos ouvidos e a certeza, meus irmãos, de que Ele fará o que for melhor, porque a vontade dele não é como a nossa, uma vontade corrompida. A vontade de Jesus, ela é boa, perfeita e agradável, totalmente diferente da nossa. Por isso, não permita que a sua condição faça com que você deixe de chamar por Jesus. Chame por Ele, clame a Ele, apresente a Ele as suas demandas.
faça isso com fé. A Bíblia nos ensina a orar, a clamar a Jesus como se aquilo já fosse realidade nas nossas vidas. Clame com fé, pois Ele ouve o clamor do seu povo. E apesar da nossa condição, Ele cumprirá os planos que Ele mesmo tem feito para nós, nas nossas vidas. Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que milagres nem sempre são provas de salvação. Milagres nem sempre são provas de salvação. Na maioria dos relatos dos milagres de Jesus, nós vemos a salvação alcançando as pessoas a quem foram alvo dos milagres. E em alguns casos desses, é confirmado pela própria voz do Salvador, que diz, como disse nesse texto: vá, a tua fé te salvou. Mas nem sempre é assim. No nosso texto, por exemplo, 10 homens foram curados. Lembra-se disso? No começo nós tínhamos 10 homens, mas Jesus declara que apenas um deles realmente foi salvo. Isso é comum, pois milagres não são atestados de salvação. Em outros locais, nós temos alguns exemplos disso. Em Mateus 11, por exemplo, Jesus repreende cidades inteiras que foram alvo de milagres, mas não se arrependeram. Veja o que ele diz no verso 21 de Mateus 11. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou em Sidom, há muito tempo teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se com panos de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para você. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Ou também podemos atestar isso na multidão de João 6. Se você ainda não leu esse texto, leia quando você chegar em casa. Leia todo o capítulo de João 6. O texto começa com uma grande multidão sendo alimentada por Jesus, participando da multiplicação de pães e peixes. Mas nos últimos versos do texto, a maior parte daquela multidão abandona Jesus. A ponto do mestre se virar aos seus discípulos e dizer: vocês também vão acompanhá-los? E Pedro então diz ao Senhor: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Milagres, meus irmãos, nem sempre são provas de salvação genuína, de mudança de vida. Milagres nem sempre significam salvação. E talvez você esteja se perguntando então: por que Jesus operou milagres? Se todos os milagres, ou se nem todos os milagres, não têm o ideal de salvar pessoas, não têm o propósito de salvar pessoas, por que então Jesus fez tantos milagres e algum deles que não resultou na salvação de pessoas? Em suma, os milagres de Jesus serviam para além de salvar pessoas. Serviam para confirmar a sua identidade como Messias. Havia no tempo de Jesus um homem, e conta a história, que ele dizia ser o Messias. E Jesus precisava comprovar a sua identidade como Messias. Então os milagres serviam a esse propósito. Os milagres também serviam para autenticar a mensagem que Jesus pregava, para demonstrar compaixão e amor às pessoas e, por algumas vezes, para trazer lições a respeito do reino de Deus. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Podemos saber de vários milagres, presenciar alguns milagres e até mesmo ser alvo de milagres, se isso não nos leva a uma transformação completa de coração, a uma mudança de mentalidade, a uma mudança real de vida, a um relacionamento íntimo com Deus. Isso tem pouco ou até mesmo nenhum proveito. E o contrário também é verdadeiro. Mesmo sem nunca presenciar, ou até mesmo sem nunca ter sido alvo de um milagre, é possível que você seja salvo por Jesus Cristo.
pois a salvação não depende de milagres externos para acontecer. O poder de Jesus não está vetado aos milagres ou aos sinais e às maravilhas. A salvação acontece, meus irmãos, única e exclusivamente pela fé em Cristo, que é gerada em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor, do qual estudamos agora há pouco na nossa escola bíblica. Por isso, examine bem os feitos que os milagres têm produzido na sua vida. Se não estão gerando transformação e se não estão te aproximando de Deus, cuidado. Os milagres podem estar mascarando aquilo que você realmente precisa. Receber milagres, ser alvo de milagres, pode estar escondendo aquilo que você realmente precisa. Ao mesmo tempo, não se preocupe. Joab, eu nunca vi ninguém ser curado de forma milagrosa. Eu nunca vi algo acontecer de forma milagrosa. Será que por conta disso eu não sou salvo? Não se preocupe com isso, meus irmãos. Deus, como eu gosto de dizer, e alguns de vocês já devem ter me ouvido dizer isso algumas vezes, Deus é um Deus do comum. Ele age na beleza do ordinário. É um milagre. Deus opera milagres quando você se levanta cedo, faz a sua rotina e chega ao fim do dia sem nada extraordinário acontecer. É um milagre produzido pelo Senhor. Como cantamos por diversas vezes, e principalmente no ano passado, essa foi a música que embalou muito dos nossos cultos, nós não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E aquilo que nós cremos vai muito além daquilo que nós podemos tocar, daquilo que mexe com o extraordinário. O que nós cremos, meus irmãos, por mais simples que aconteça, é extraordinário, é sobrenatural. Por isso, tome muito cuidado com a sua relação com milagres. Eles nem sempre significam salvação. Terceiro, Jesus deseja transformar mais do que qualquer coisa o nosso coração. Jesus deseja transformar mais do que qualquer coisa o nosso coração. No fim do nosso texto, um dos homens curados volta para agradecer a Jesus. Você notou isso? 10 foram curados e foram ao sacerdote. No meio do caminho, um volta. Só ele volta. Jesus então pergunta sobre os outros e é informado que dos 10, apenas aquele que voltou, aquele samaritano. Apenas ele havia voltado para agradecer. Jesus então se dirige a ele com uma frase mais importante que aquele homem já ouviria. A frase que marcou a sua vida, a frase que marcou a minha vida e a frase que marca e pode marcar a sua vida. Aquele homem ouve da boca do próprio Cristo: vá, a tua fé te salvou. Veja, o milagre que atingiu 10 daqueles homens não foi algo pequeno e simples. Não foi apenas uma restauração de saúde, não foi apenas um dipirona dado por uma dor de cabeça. Eles foram curados de uma doença grave, de algo que afastava por uma vida toda as pessoas do convívio social. Eles tiveram também a sua condição social restaurada, a sua condição econômica, eles puderam voltar a trabalhar, eles tiveram as suas famílias restauradas. Essa era a expectativa que eles tinham quando procuraram Jesus. Quando eles clamam a Jesus, da beira da pista, da beira da estrada, o que aqueles homens queriam era ter isso restaurado. A sua saúde, a sua vida econômica, o relacionamento com seus familiares e com o seu povo. Essa era a expectativa deles. Os planos eram ter de volta saúde, família, rotina, tudo que eles tinham antes de serem diagnosticados com a lepra. Mas como eu disse no começo, e como comunica o título desse sermão, encontros transformadores com Jesus podem superar em muito as nossas expectativas. Naquele dia, aquele samaritano, que naturalmente era um inimigo natural do povo de Jesus, do próprio Jesus, aquele samaritano, além de todas essas condições restauradas, ele foi algo com toda certeza, superou todas as suas expectativas para aquele encontro. Ele foi alvo da graça irresistível e salvadora que Jesus tem a nos oferecer.
Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Um homem que procurava a cura de uma doença, recebeu a cura da sua alma. E muitas vezes é isso que Jesus quer nos ofertar, e outras coisas é aquilo que nós viemos buscar aqui. Jesus deseja nos salvar, o texto bíblico diz isso. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Homens, mulheres, crianças, idosos, de todas as tribos, línguas e nações, Deus deseja salvar pessoas de todos os tipos e de todas as épocas. Meus irmãos, o poder que Jesus opera, não opera apenas para salvar. Nós vimos isso no ponto anterior. Jesus pode sim, por muitas vezes, ele age para transformar áreas da nossa vida. Quantas vezes você já orou porque não tinha dinheiro para comprar o pão para dar para o seu filho e de forma milagrosa alguém bateu na sua porta e disse: olha, eu vim trazer, pagar uma conta, trazer um dinheiro para você. Nós, eu e Carol, orando por uma casa e não achava, e o caminhão já estava arrumado para mudar, a maioria das coisas estava embalada e não achava casa. E um ensaio, domingo de manhã, faltando uma semana para mudar, o Mike para aqui na porta, pastor, entra aqui no carro. E a gente vai na rua de trás e as nossas orações foram atendidas. Uma casa do tamanho que a gente precisava, perto da igreja e num valor que nós podíamos pagar. Meus irmãos, Deus opera. A minha mãe, esses dias, eu cheguei na casa dela, e eu acho que eu contei isso para os irmãos, e ela foi me contar as experiências que ela está tendo como nova convertida. E ela disse: Jô, eu levantei passando mal, gripado, e eu orei para Deus, e falei: Deus, eu não posso ficar doente, eu tenho tanta coisa para fazer. E ela disse que depois de orar, ela sentiu um ânimo envolvendo o corpo dela, algo que ela não tinha sentido, e ela conseguiu fazer todas as tarefas. E depois o trem amuou de novo, e ela se sentou e descansou, mas tudo estava tudo. Deus opera, meus irmãos. Deus opera. Eu não estou dizendo que Deus não é o Deus da cura, que Deus não pode curar, que Deus não pode providenciar milagres para além da salvação. Ele pode. Mas o mais importante que Ele deseja fazer é operar a salvação em nós. Há um perigo quando nós focamos tanto em milagres para além da salvação, o perigo de nos cegarmos quanto a isso, de acharmos que os milagres servem para, na maioria das vezes, outras coisas, ou que o propósito do Senhor é tão somente o milagre pelo milagre. O perigo disso está quando nos prendemos tanto a essas coisas, que deixamos os aspectos mais importantes do poder de Jesus, que é o poder para salvar. Meus irmãos, Jesus pode curar. Jesus pode melhorar as nossas finanças. Jesus pode fazer o que Ele quiser. Mas o maior desejo que Ele tem é salvar as nossas vidas. Não é difícil vermos que isso está obscuro para nós, ou que isso ficou perdido nas nossas vidas. Ligue a sua televisão, troque duas ou três vezes de canal e veja quantas pessoas reunidas num lugar, buscando libertação, cura, milagres, e quantas dessas estão buscando a salvação que Jesus quer dar à vida delas. Independente ou para além dos milagres. E o pior, quantas igrejas, meus irmãos, estão preocupadas em pregar a sã doutrina, em pregar um evangelho de salvação e não um evangelho de milagres por milagres. É muito triste quando nós vemos líderes religiosos que usam do poder de Jesus para angariar recursos e não com o princípio de apontar para a salvação que ele deseja operar. Um dia, vendo algumas dessas coisas, eu me deparei com um diálogo muito triste. Em uma dessas emissoras estava acontecendo um programa que, em tese, o ouvinte ligava e contava a bênção e ia passar em rede nacional. Então uma senhora liga e o pastor atende e diz: conta a bênção, minha irmã. E a irmã, a senhorinha, ela disse: pastor, Jesus Cristo me salvou. E o pastor virou para ela: amém, irmã, glória a Deus. Agora conta a bênção. A salvação deixou de ser a maior bênção que nós podemos receber.
Em muitos lugares, ter dinheiro, fama, poder, posses, é muito maior e muito mais importante do que ter a salvação. Philip Yancey, em seu livro Decepcionados com Deus, ele vai dizer algo interessante sobre isso. Ele vai dizer que existe um abismo muito grande entre o que as pessoas pensam que é o cristianismo e o que realmente ele é. O que as pessoas têm dito por aí que é o cristianismo? O que é a fé para as pessoas lá fora? E quando nós voltamos para a Escritura, o que é realmente o cristianismo? Assim como os 9 leprosos do texto bíblico, muitas pessoas vêm até Jesus apenas pelos benefícios que podem conseguir e não estão interessadas em um relacionamento íntimo e de entrega com Ele. Mas o que Ele deseja para nós vai muito além disso. Ele deseja que o nosso relacionamento com Ele nos leve a um lugar que levou o samaritano desse texto bíblico, de ter o próprio Salvador até um atestado de paz eterna que diz: vá, a tua fé te salvou. Ah, meus irmãos, eu fico pensando que paz aquele homem teve. Como o coração daquele homem ficou confortável naquele momento. Feliz, ele estava livre da lepra. O texto diz que enquanto corriam, a lepra ia sumindo. Mas eu acho que ele nem lembrava que era um leproso naquele momento. Ele ouviu do Salvador: vá, a tua fé te salvou. Não há mais lepra, não há mais condenação, porque agora você está em Cristo Jesus. Um teólogo que eu gosto muito disse certa vez sobre o ladrão da cruz que ele foi salvo no último minuto. Talvez aquele homem tenha chegado no céu com cheiro de fumaça, de tão rápido que ele foi salvo. Ele foi salvo no último minuto. E eu penso que paz encheu o coração daquele ladrão ao lado de Jesus. Quando Jesus disse a ele: filho, hoje comigo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Eu imagino que a dor da cruz foi anestesiada e para ele nada mais importava, porque ele sabia que tudo aquilo ali cessaria e tão logo ele poderia estar com o Salvador. Com toda certeza, o encontro desse homem com Jesus superou em muito as expectativas que ele tinha. Foi até Jesus para ter o corpo purificado e teve a alma purificada. Foi até Jesus para ter a comunhão com a sua família restaurada e acabou inserido na família de Deus. Foi até Jesus para buscar o direito de voltar a viver a sua vida e ganhou o direito de viver a vida eterna com o povo de Deus e com Jesus no céu de glória. Mas e você? Com quais expectativas você tem buscado ao Senhor? Quais os motivos que te trouxeram aqui nessa noite de domingo para ouvir a palavra, para cultuar ao Senhor? Quais as razões te levam a clamar a Jesus? São as suas dores físicas? São as suas percas? São as suas dores emocionais? É às vezes a crise financeira que te atinge? O convite que ele faz através da Escritura hoje é um convite para além de tudo isso, para além daquilo que nós podemos esperar. O convite não é só para uma vida boa e próspera nessa terra, por mais que ele possa te proporcionar isso. O convite vai muito além disso. O convite que Jesus te faz hoje, meu irmão e minha irmã, é para uma vida de louvor e compromisso com Ele. É para que você seja achado no meio da minoria que voltou para glorificar a Deus e não achado no meio dos 9 leprosos que não voltaram para reconhecer o poder que habitava em Jesus. A esmagadora minoria volta e se prostra diante de Jesus. Mas esses, os que voltam, são os que dele recebem o que ele tem de melhor para nos oferecer, que é ouvir dele mesmo: a tua fé te salvou. E você? O que você fará com o que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Você vai deixar que Jesus passe mais uma vez sem que você clame por ele?
Sem que você chame: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou você clamará e gritará: Jesus, tem de misericórdia de mim. Ouve o meu clamor. Você vai deixar que esse homem passe mais uma vez por essa rua sem que você clame a ele? Clame a ele. Porque mais que poder para curar as suas feridas, para enxugar as suas lágrimas, ele tem poder. Ele tem poder. E mais do que ter poder, Jesus deseja salvar-nos da nossa vida de pecado. Clame a ele. Clame a ele. Eu quero deixar algumas aplicações práticas para você nessa noite, à luz de tudo que nós ouvimos. A primeira, ore com fé. Quando for orar, ore com fé. Leve a sério a oração. Faça disso um compromisso na sua vida e faça isso com fé. Se derrame diante do Senhor com toda sinceridade. Jesus ouve, meus irmãos, as nossas orações. Nós lemos agora há pouco no EBD que o Espírito Santo clama por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus traduz as nossas orações porque nós não sabemos orar, ele nos ouve. Vá de forma corajosa até a presença de Jesus. Se derrame diante dele. Não deixe que quem você é, quem eu sou, os nossos pecados e as nossas falhas nos afastem de Jesus. Se achegue a ele. Clame a ele com fé. Ele ouve. Ele ouve. Segundo, não limite o poder de Deus. Confie em Deus para além dos milagres. Há uma música que diz: se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Meus irmãos, Deus não é apenas Deus de milagres. Ele é o Deus que opera além disso. E o desejo dele não é ficar fazendo milagre a todo e a cada na nossa vida. É que nós creiamos nele pela pura e simples pregação do Evangelho, pela nossa consciência convencida pelo Espírito Santo de que Jesus morreu e deseja nos salvar. Deus também tanto cura, meus irmãos, de forma instantânea, usando orações, como cura também através de um processo medicamentoso. Se você orou e Deus não te curou, toma dipirona. Ele deseja usar o processo medicamentoso também. Deus deseja usar os médicos, usar aquilo que nós temos à nossa disposição. Não se limite apenas a orar e esperar ser curado por um milagre, porque Ele opera através dos processos. Seja alguém de ação. Não limite o poder de Deus a apenas aquilo que você acha ou ao modo como que você acha que Ele deve agir. E segundo, coloque a salvação das pessoas como prioridade na sua vida. Esteja sempre pronto a ajudar as pessoas em demandas como demandas físicas, financeiras e sociais. Jesus se preocupava com isso. O que levou aquele samaritano a se entregar a Jesus, a conhecer a Jesus, foi primeiro o fato de buscar uma cura, o fato de buscar ajuda. E buscando ajuda, ele encontrou muito mais do que esperava. Seja alguém sempre presente nas demandas das pessoas. Não ignore as demandas. Eu sei que por muitas vezes a gente passa despercebido e deixa para lá, mas dê atenção quando possível. Ouça as pessoas. Eu não estou dizendo que você deve dar dinheiro a todo mundo que te pedir, mas se coloque à disposição para ajudar, seja para orar, seja para levar a um órgão competente a algum lugar que possa ajudar. Não deixe que isso tire o foco principal, que é levar a salvação que Cristo oferece. Também não se perca fazendo boas ações e matando a fome dos famintos e dando roupa aos que precisam, sem falar da salvação. Houve um tempo em que a teologia se resumia a isso, a boas ações, a fazer coisas boas, mas não é isso. Deus não, o propósito principal de Deus não é matar a nossa fome, não é nos livrar das intempéries dessa vida. O propósito maior do Senhor é nos salvar. Use essas oportunidades de atender essas demandas para criar relacionamentos discipuladores, para levar essas pessoas ao pleno conhecimento de Cristo. Irmãos, encontros com Jesus nunca são vãos, nunca passam despercebidos. Ele deseja fazer algo maravilhoso nas nossas vidas.
E a prioridade dele é salvar a todo aquele que crê no seu Filho Jesus. Você já creu? Você é um crente em Jesus? Você já confessou Jesus? Você é como aquele samaritano que voltou, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Você já ouviu da boca do Salvador? Fique tranquilo. Tudo bem. Vamos orar?